do Felipe. Eu levei, assim, uns 25 dias por aí afora, eu já tava cortando cabelo já. Com o método, quando eu comecei a aplicar, eu passei a entender os movimentos, as técnicas, e quando eu comecei a colocar em prática, em torno de um mês, eu já consegui ter um resultado. Cara, assim, questão de 2 semanas, eu já estava aplicando todas as técnicas do Felipe. Eu até me surpreendi, assim, foi nos primeiros dias eu já estava cortando cabelo. Eu acredito que foi no segundo dia. Quando eu comecei a fazer o curso com ele, o método que a gente fez no curso ali, em média ali um mês e meio, eu já estava cortando cabelo. Não, para mim entender de corte foi um mês, cara. Eu sempre tive dificuldade, até em questão de escola normal, de aprendizagem. Sempre fui lento para aprender as coisas. Não é só para aprender algo. Mas só que o presencial é aquela tapinha nas costas para a pessoa viver, né? Vai lá. Empurra pro mundo, né? Que nem Felipe. Felipe tem um nome para toda técnica, tem um nome para tu ter para resolver qualquer problema, tem a técnica, né? Aí fica muito fácil. E dentro de 2 semanas eu já tava cortando já. Aí foi aí que eu comecei a caminhar. O jeito que ele explica é bem simples, a pessoa fica mais seguro, né? A aprendizagem foi muito sem comparação. Muito conteúdo e a facilidade de aprender, porque, isso aí é surpreendente. Seja muito bem-vindo à segunda aula da Semana Viver de Barbearia. Nessa aula, eu vou te mostrar os segredos da técnica para você cortar cabelo em apenas 30 dias. Eu vou te mostrar os 3 pilares do corte e todos os detalhes sobre como cada um deles funciona. Como você exercita esses pilares, como você fica bom neles, como você evolui e como é que eles vão funcionar na prática. Você vai entender o que fazer depois de aprender esses pilares e por que eles têm um poder tão grande de transformar você em um excelente barbeiro, num tempo muito menor do que um curso tradicional levaria. E isso simplesmente porque o ensino tradicional não tem nenhum tipo de foco nas técnicas que eu vou te mostrar aqui hoje. Mas antes, eu quero te agradecer, cara, de coração, pela participação na nossa comunidade. Está sendo incrível ver vocês lá interagindo e para mim é muito gratificante ver que esse projeto que está só começando aqui realmente está dando certo. Está dando resultado e causando um impacto positivo na maneira de aprender barbearia no Brasil e olha, em até outros lugares do mundo. O que importa para mim é que esse conteúdo realmente faça diferença na vida do maior número de pessoas possíveis. Então, eu agradeço demais cada comentário, cada publicação e cada um que postou lá e que teve resultados. Pessoas que já estão virando a chave e mudando a mentalidade sobre cortar cabelo. Agora, a gente vai em frente. Vamos aproveitar 100% disso para ter o máximo de resultado no menor tempo possível. E eu já quero deixar algo bem claro aqui. A parte técnica do corte, a parte de execução, é onde muitas pessoas se assustam, porque elas tentam a primeira vez, sentem dificuldade e muitas vezes não conseguem logo de primeira. Na maioria das vezes você não vai conseguir na primeira tentativa, isso é natural. Mas isso acontece porque existe o mito do dom, do talento, que a pessoa que tem talento vai colocar a mão no cabelo, o corte já vai sair automático, perfeito, sem erro. E isso é mentira, isso não acontece. Então foca numa coisa. Aqui você vai aprender a superar toda e qualquer dificuldade que você tenha para aprender a cortar ou a executar bem o que você quiser fazer no corte de cabelo. Não esquece do que eu vou te dizer agora. Qualquer pessoa consegue. É só fazer exatamente o que eu vou te mostrar agora. E se por acaso você está aqui agora e não viu o primeiro vídeo ainda, então para esse vídeo para você assistir o primeiro. Porque se você assistir esse sem ter visto o primeiro, não vai fazer sentido. Você precisa ver na sequência. Então não deixa de assistir o vídeo 1, senão não vai adiantar. Então, em algum lugar aqui dessa página vai ter um botão para essa outra aula. Aí é só clicar para assistir a aula 1 e depois você vem para a aula 2. Então agora a gente vai entrar de cabeça na aula 2. Em todos os meus anos de estudo e pesquisa no ramo da barbearia, eu sempre dei muito duro para entender como é que as coisas funcionavam, para aprender a cortar bem, para entender como é que alguém que corta muito bem tenha conseguido chegar naquele nível. Quando a gente pensa em cortar cabelo, a gente logo pensa em quem a gente já viu cortando. E aí sempre tem aqueles que a gente olha e fala, cara, esse cara corta muito bem. E é isso que normalmente motiva a gente e inspira.
No meu caso, foi quando eu trabalhava numa barbearia da minha cidade, a barbearia tradicional. E eu conheci um barbeiro chamado Schultz. Foi o primeiro barbeiro realmente técnico que eu vi cortar. Cara, ele sabia o que estava fazendo e conseguia dominar qualquer tipo de corte. Foi vendo ele cortar que despertou a minha vontade de ser um barbeiro muito bom também. Aí depois disso, eu comecei a ver muitos vídeos de corte. E essa era uma época que praticamente não existia vídeo de corte na internet. Barbeiro do Brasil mesmo, cara, não tinha. Eu assistia vídeos de um barbeiro do Japão que aplicava umas técnicas muito diferentes e eu sempre ficava tentando reproduzir exatamente o que ele fazia, porque eu achava o máximo e eu nunca tinha visto ninguém no Brasil aplicar nenhuma dessas técnicas. Tudo isso fez eu querer entender cada vez mais sobre corte de cabelo. E aí, em 2016, eu recebi um convite de uma marca de cosméticos holandesa para participar de uma seleção para me tornar técnico homologado dessa marca. E eu fui o primeiro barbeiro a receber esse convite. E claro, né? Eu fui. Quando eu cheguei lá, eu me dei conta que eu estava junto com grandes cabeleireiros de todo o Brasil. Eu me senti um peixe fora d'água, porque além de ser o único barbeiro, eu ainda era um profissional com menos tempo de experiência entre todo mundo. Ali, eu já sabia que a diferença de conhecimento entre mim e os barbeiros já me trazia muita desvantagem. Mas quando o professor chegou e começou a falar, aí sim eu me dei conta do quanto eu precisava aprender. Eu pensei, cara, meu Deus do céu, eu não sei nada. Eu vi ele fazendo coisas que eu não imaginava que era possível, eu não fazia ideia. E eu achava que eu já tinha visto bastante coisa, porque eu cortava bem, eu entendia as técnicas, então eu achava que tinha um nível intermediário muito bom. Mas quando eu vi o professor Fábio Arnold, que era o cabeleireiro que fazia o Paris Fashion Week, que é o maior evento de moda do mundo, eu fiquei de cara. Foi ali que eu percebi que existia outro nível de profissional e que a barbearia estava há anos atrás dos cabeleireiros. E a partir disso, eu comecei a querer saber como é que o professor e aqueles cabeleireiros que estavam lá tinham alcançado aquele nível. Eu queria ser igual a eles. Foi aí que eu notei que tudo que eles faziam tinha um nome. Todas as técnicas, todos os movimentos, tudo tinha um nome e um porquê. Nada era em vão ou porque o cabeleireiro achava que devia fazer. Era técnico mesmo, muito profissional. Aquilo começou a abrir completamente o meu olhar e eu percebi que existia um padrão que se aplicava a qualquer cabelo no mundo. Com isso, eu comecei a notar que tudo que eu fazia durante um corte de cabelo me levava para esse padrão. E isso sempre acontecia. Depois disso, eu comecei a notar que todos os movimentos que eu aplicava, na verdade, eles estavam muito bagunçados. Porque quando eu vi esses padrões de corte, eu notei que o caminho era muito mais simples do que eu imaginava e fazia. Aí eu realmente tive certeza que o ensino tradicional é uma grande enganação, que não ensina técnica, não traz clareza e ainda faz você se sentir frustrado achando que o problema está em você, que é você que não tem capacidade, ou pior, que você não tem talento para aquilo. Então, depois de muito estudo, prática e repetição, eu consegui simplificar toda a técnica em apenas 3 passos simples. No início, nem eu mesmo acreditei que fosse tão simples, mas era. E então eu criei os 3 pilares do corte, um conjunto que engloba todas as possibilidades que existem para você conseguir cortar qualquer cabelo. Ou seja, quando você aprende a técnica que corresponde a cada um dos 3 pilares, você domina qualquer tipo de corte e perde um medo de cortar cabelo. Exatamente como aconteceu com o Álvaro. Hoje, se o cliente chegar aqui e sentar na minha cadeira, eu sei como atender o cliente, eu sei o que eu vou fazer para chegar ao resultado que o cliente quer. Então, para mim, cara, isso foi um benefício muito grande, porque antes, por incrível que pareça, eu estava sentado na cadeira, esperando o cliente chegar, mas com medo do cliente chegar. Entendeu? Então, eu tinha medo do cara chegar e falar assim, não, eu quero um navalhado, e eu não entregar um resultado que fosse satisfatório para ele, né? Então, hoje o cliente chega aqui e eu sei, né, todas as técnicas que eu vou usar para poder chegar naquele resultado, né? Eu não sei hoje reproduzir um tipo de corte ou 2 tipos de corte. Não, eu sei as técnicas que o Felipe passa para a gente para que a gente possa reproduzir qualquer tipo de corte. Então, as técnicas estão ali. A gente só vai variar as técnicas dependendo do corte, né? Agora, digamos que você dominou os 3 pilares no nível intermediário. Então, você vai conseguir cortar
vários tipos de cabelo, vai fazer cortes com estilos diferentes e conseguir resultados no mesmo nível que você se encontra. Isso traz uma facilidade enorme na evolução para os próximos níveis, porque você só precisa continuar focando o seu estudo justamente nesses 3 pilares. Então, se você sai do meio tradicional de estudo que está hoje e vai estudar pelos 3 pilares, você está fortalecendo de uma forma muito mais focada e objetiva as únicas coisas que você precisa ser bom para cortar cabelo de verdade. Isso diminui muito a quantidade de coisas para você estudar. Você não precisa sair estudando um monte de coisa que vai levar anos para aprender. Você estuda apenas os 3 pilares, fica bom neles e depois transfere isso para o corte. Isso acelera demais os teus resultados. Muita gente fala, cara, esse nível não dá, esse nível é só para quem tem talento. Com os pilares, isso fica totalmente possível para qualquer um, desde que a pessoa estude da maneira certa. Então, a partir de agora, já começa a analisar qualquer corte que você vê na rua e até mesmo o seu corte de cabelo. Você vai começar a perceber que qualquer cabelo, mas qualquer cabelo mesmo, vai ter esses 3 pilares. E para você já conseguir fazer essa análise de forma clara, eu vou te explicar detalhadamente como funciona cada pilar, para que no final você entenda qual caminho deve seguir para conseguir cortar cabelo em 30 dias. Então vamos lá. A gente vai começar aqui aprendendo sobre estrutura de corte, porque essa é a primeira coisa que a gente faz quando o cliente senta na cadeira. Tu define a estrutura de corte. E o meu objetivo aqui é fazer com que, cara, tu olhe qualquer cabelo e tu já consiga dizer, nossa, esse cabelo é triangular, arredondado ou quadrado. Tu tens que ter essa percepção extremamente apurada. E para tu conseguir fazer isso, chegar nesse nível, é só entendendo o que define uma estrutura. Que ponto exato no crânio que eu tenho que olhar para dizer se é quadrado, arredondado ou triangular? Isso é muito simples, tá? Olha só, dentro do corte de cabelo, o crânio ele tem 3 partes, como eu já expliquei, que é o topo, a aresta e a lateral. Existe um ponto que a gente chama de ponto de tangência, que é quando eu começo a fazer a transição da lateral para a aresta. Então, quando eu estou aqui, ó, lateral, na hora que, virei a aresta, esse ponto específico aqui, ele vai definir que estrutura que tu tens. Para tu entender um pouquinho melhor, eu vou te mostrar no quadro para abrir tua mente. Vamos lá. Vamos lá, só para tu entender, tá? Esse desenho que eu fiz aqui é o crânio. É como se, ó, a boneca estivesse olhando de frente. Legal? Então, esse desenho azul é só o contorno do crânio. E aí, lembra que eu falei para ti sobre o ponto de tangência? O ponto de tangência é quando eu deixo de ser lateral e viro aresta. Então, aqui eu tenho ponto de tangência, aqui eu tenho ponto de tangência, aqui eu tenho ponto de tangência. Olha que interessante, né? Cada um teve uma altura. E isso acontece na vida real, Felipe? Claro, porque cada crânio é de um formato diferente. Por isso que a gente tem que estabelecer um ponto específico. E aí, quando a gente fala em estrutura, a gente fala do desenho na lateral, como ele se comporta. Então, como é que se comporta uma estrutura quadrada? Eu vou ter aqui, ó, um desenho reto. Como é que faz uma arredondada? Eu entro para o crânio. Uma triangular, eu vou para fora. Mas o que isso tem a ver com o ponto de tangência? Olha que interessante. Quem guia essa linha aqui é o ponto de tangência. Porque o ponto de tangência, eu vou definir, por exemplo, vou passar o pente 2. Aí passei o pente 2. O meu cabelo vai ter um tamanho específico aqui, aqui e aqui. Todo mundo é ponto de tangência. A partir do momento que eu tenho um cabelo que está um pouquinho acima do ponto de tangência, esse cabelo começa a dar a guia para a minha estrutura. Como assim? Olha só. Aqui, o cabelo em cima, ele vem, e ele chega exatamente até onde o meu ponto de tangência chegou. Aqui em cima, na arredondada, o meu cabelo, ele vem, ele fica um pouquinho menor, uma direção, a direção dele não chega até o ponto de tangência, ele é um pouquinho mais recuado. Não, peraí, então Felipe, esse cabelo aqui é menor? Não, ele é basicamente do mesmo tamanho. Por quê? Porque lembra que acima do ponto de tangência eu começo a ter curvatura? Então, como eu tenho uma curvatura, o meu cabelo ele está um pouquinho para cá. Então, ele está um pouquinho para cá, vem todo mundo para cá, e isso acaba refletindo no tamanho aqui, ó.
Então ele é recuado. É como se eu pegasse um pente 2 e passasse no crânio inteiro. Todo mundo vai ficar exatamente do mesmo tamanho. Já aqui, não. Eu tenho esse cabelo nesse tamanho, o de cima ele vai ser um pouquinho maior, por mais que ele chegue exatamente na mesma estrutura aqui, na mesma linha. Ele é um pouquinho maior porque ele já está num ponto mais distante, já está na curvatura. E olha que interessante, quando eu tenho a triangular, o de cima ele é ainda maior, ele ultrapassa. Então, acontece basicamente assim, ó. Eu olho a lateral e se o cabelo de cima ele for maior, ele empurra a minha estrutura para lá. E aí eu viro triangular. Se ele chegar até esse limite aqui, ó, eu tenho uma quadrada. Se ele não chegar nesse limite, eu tenho uma arredondada. Então, o limite do meu cabelo é a minha estrutura. Como é que ficaria aqui? Assim, 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 assim e assim. Isso daqui é uma estrutura quadrada. E isso daqui é um cabelo com estrutura arredondada. E esse daqui é um cabelo com estrutura triangular. E aí tu olha, legal, e qual é a diferença dessas estruturas? Porque isso daqui, lá no final tu tens que tomar a decisão. Legal, que tipo de estrutura que eu vou escolher para o meu cliente? Porque quando o teu cliente chega, tu não vais olhar e vai dizer, não, essa estrutura dele é essa. Não é isso. É, o cliente chegou, sentou e tu vais olhar assim, legal, que estrutura que eu vou desenhar no cabelo dele? Porque a gente cria, a gente quer trazer individualidade. E a gente precisa saber tomar essa decisão, triangular, arredondada ou quadrada. E olha só que interessante, se tu observar, numa estrutura triangular, o meu cabelo, ele é maior. Olha como ele tem uma camada maior. Depois, eu perco essa camada, mas ainda assim eu tenho uma boa camada aqui, ó. Depois, no arredondado, eu não tenho camada nenhuma, eu tenho um cabelo menor. Então, aqui, o meu cabelo consegue ser maior, aqui um pouquinho menor e aqui ainda menor. O que que isso reflete? Quanto menor o meu cabelo, menor a minha penteabilidade. Ou seja, menos eu consigo pentear para um lado e pentear para o outro. Aí eu vou te dar um exemplo. É muito comum um senhor vir e falar assim, olha, eu gostaria de cortar o meu cabelo e eu quero pentear ele para trás. E às vezes tu tenta cortar o cabelo, pentear o cabelo desse senhor para trás e simplesmente não vai. Por que que não vai? Porque às vezes está curto demais. Se está curto demais, o meu cabelo ele não se move. Provavelmente, ou tu fez uma estrutura arredondada, de forma inconsciente, porque tu ainda não sabia, ou até mesmo uma quadrada não deu o tamanho exato para eu conseguir trazer essa penteabilidade. Então, na verdade, não é a maneira que eu cortei aquele cabelo, é a estrutura que eu defini, porque provavelmente eu deveria ter feito uma estrutura triangular para manter esse cabelo aqui um pouquinho maior e aumentar a minha penteabilidade. É assim que a gente toma a decisão, legal? E olha só, para ficar mais claro, eu vou mostrar no meu cabelo que estrutura que eu tenho e aonde é que está o ponto exato para tu já começar a visualizar em todos os cabelos. Vamos lá! Antes de eu te mostrar, eu tenho algo bem importante, tá? É muito comum as escolas tradicionais falarem que estrutura é tudo isso daqui. Tipo assim, estrutura quadrada. As pessoas acham que estrutura quadrada é desenhar um quadrado aqui. E não. E tu já vais entender quando eu explicar sobre conexão e projeção. Lembra, estrutura é o quê? Lateral. Lateral, o que define é o ponto de tangência. Então, quando tu olha o meu corte de cabelo, o que que tu tens que analisar? Tens que analisar essa lateral aqui, ó. Tu consegue olhar que aqui, ó, eu tenho um desenho bem quadradinho, reto? Ou seja, todo o cabelo, ele tem um limite de chegar até aqui. E eles formam essa base aqui. Se tu olhar aqui para cima, tu vai dizer, nossa, mas aqui em cima é arredondado. Cara, isso é conexão. Por quê? Porque é aresta. E tu já vais entender por que que aqui o meu tá arredondado. Mas o que eu quero que tu observe é que a minha estrutura, ela é quadrada. Ela tem esse limite. Lembra o desenho do quadro? Ó, esse limite aqui. Agora eu quero te mostrar uma estrutura arredondada e uma triangular para tu ver a diferença e já começar a treinar o teu olhar. Vamos lá. Agora eu acho que dá para notar a diferença, né? A gente consegue evidenciar como a lateral aqui, ó, tá bem arredondada, ó, olha só. É o desenho sendo construído aqui, ó. Olha que massa. E aqui, ele triangular. Olha só. E aí, se tu excluir isso daqui e tu olhar para cima,
Tu consegue ver que, nossa, eu não consigo identificar a estrutura? Claro, ela está na lateral. Olha isso aqui. E aí a gente consegue ver tudo que a gente viu no quadro. Eu tenho o ponto de tangência, olha só, ponto de tangência, e aí ele arredondou, olha aqui. Quando ele está aqui, olha só, o branco aqui da minha camiseta aparecendo. Que massa, né? E aqui, olha só como é que a minha mão faz. Totalmente inclinada. E aí isso demonstra outro detalhe. Lembra que eu te falei que uma arredondada, o cabelo ele fica menor, porque ele não vai, né, mais adiante, e numa triangular ele fica maior? E assim, tá vendo que esse triângulo tá bem exagerado. Eu realmente exagerei para te mostrar o extremo, tá? Mas quando eu pego uma mecha, ó, vou pegar aqui nesse lado aqui, ó. Veio, pegou. Olha como tá curtinho, ó. Tem uma ponta aqui em cima que veio aqui de cima, mas ó, bem aqui, ó, olha só. Olha como tá curtinho, quase não aparece. Agora, olha isso daqui. Olha o tamanho do cabelo. Então, não tem como tu fazer um corte sem tu determinar a estrutura, porque muda completamente o corte. Se eu fizer isso daqui, eu tenho um corte. Se eu fizer isso daqui, é outro corte. E isso tem muito impacto para o teu cliente, porque isso é muito fácil de identificar. Ele sentou, tu cortou, ele vai olhar, se tu entrega isso ou isso, ele consegue identificar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a estrutura. Vamos lá que eu quero mostrar mais um detalhe importante. Bora lá. Provavelmente agora ficou mais nítido, né, olhando essa imagem quando a gente viu na prática de fato. E tudo que está aqui, a gente conseguiu enxergar lá. O triangular com a grande ponta sobrando, o arredondado ficando um pouquinho menor e o quadrado no meu cabelo, né? Um equilíbrio entre o arredondado e o triangular. Isso é fantástico. E se tu lembra bem, a gente falou no vídeo 1 sobre alma gêmea. E olha só que interessante, cara. Se tu observar, cada um tem o seu desenho específico. Então, se eu considerar somente um movimento para fazer todas as estruturas, eu vou passar muito trabalho. O que as escolas geralmente ensinam? Movimento C. E aí, quando eu vou fazer o movimento C, eu vou aplicar aqui, tá? Como se fosse o movimento C mesmo. Ó, trazendo o desenho dele. Vamos lá. Eu puxo. Ele faz esse movimento aqui. Esse movimento não tem muito mais cara de triangular? Olha só como ele puxa. Aqui eu tenho uma camada maior e aqui eu tenho uma camada menor. Triangular. Já pensou fazer isso para trazer esse resultado? Inclusive, é uma volta ao contrário. Tu passaria muito trabalho. Por isso que cada estrutura, ela precisa ter o seu movimento, porque elas são diferentes. Legal? E quando tu começa a dominar todas essas estruturas, tu traz algo que para mim é o grande diferencial do barbeiro e que vai fazer tu te destacar muito aí na tua região, que é trazer individualidade para o teu cliente. É fazer um corte que é só dele, que só tu consegue fazer, nenhum outro barbeiro. Isso é incrível. E sabe como é que a gente faz isso? Quando a gente entende isso com profundidade. E quando a gente consegue elevar o nível e trabalhar eles até de formas misturadas. Eu vou te dar um exemplo, tá? Só para tu abrir ainda mais a tua cabeça. Eu tinha um cliente que era o Chico, tá? O Chico, mais ou menos uns 18 anos, por aí, tá? Cabelo bem alto em cima, bem espetadão. E a gente fazia um corte que era um cortezinho quadrado. Então ele sentava, ia lá, trabalhava os movimentos para entregar essa estrutura aqui. O que acontece é que, quando ele voltava para cortar, geralmente ele cortava de 15 a 20 dias, ele sentava na minha cadeira e a estrutura estava triangular. E eu pensava assim, cara, eu não entendi o que aconteceu, porque eu cortei quadrado e está triangular. Até que um dia eu percebi. O que aconteceu é que o cabelo dele, ele trabalha de uma forma diferente. Como assim, Felipe? Ele tem um cabelo da metade do crânio para cá, que ele nasce para fora, ele nasce espetado. Ele não nasce como todos os cabelos nascem, né? De nasceu e ele cai certinho, fica com caimento, tipo o meu aqui. Não, ele vai para fora mesmo. E quando ele vai para fora, ele rapidamente demonstra uma estrutura triangular. O que eu fiz para resolver? Olha só, eu trabalhei com dois tipos de estruturas. Na parte da frente dele aqui, que é a parte que tem caimento normal, eu cortei utilizando movimento de tangência que traz a minha estrutura quadrada. Na parte de trás, eu cortei com movimento de raspagem que traz uma estrutura arredondada. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que uma estrutura arredondada, o cabelo ele fica menor. E como esse cabelo dele cresce muito rápido, eu quero que ele seja maior para que tenha durabilidade de uma estrutura quadrada. Mas Felipe, se foi quadrado e arredondado, que tipo de estrutura visualmente ficou? Quadrada. Por quê? Porque o cabelo da frente aqui, ó, eu fiz quadrado.
daqui para trás está arredondado, mas eu não consigo enxergar visualmente. Então eu faço um mix para resolver o problema específico dele. E como é que eu consegui fazer isso? Porque eu tenho controle de como se executa cada parte de uma estrutura. E aí eu consigo trazer individualidade. Legal? Agora a gente vai linkar a estrutura com conexão para tu dar mais um passinho para frente. Bora lá! Provavelmente hoje, se tu acha que tu és devagar demais na hora de usar a tesoura, ou se tu sente medo, insegurança e até mesmo nervosismo na hora de fazer um corte, tu pode ter certeza que na maioria das vezes isso acontece por causa da conexão. Ah, tem uma pontinha sobrando e por aí vai. E cara, isso acontece muito pelo processo que geralmente a gente corta cabelo, como é muito mais complicado. Então eu vou te mostrar como geralmente as pessoas fazem e depois eu vou te mostrar o que é de fato uma conexão e a gente vai fazer a comparação e eu vou te dar também exemplos práticos para tu enxergar com mais facilidade. Legal? Então se algum detalhezinho tu olhar aqui, nossa, eu não entendi muito bem. Depois eu vou te mostrar na boneca, no cabelo, para que tu entenda do que eu tô falando 100%. Fechado? Então o que geralmente as pessoas fazem, né? Vai lá, vai cortar um cabelo, faz a divisão ferradura e quando um cliente pede, pô, eu gostaria de um corte quadradinho, as pessoas entendem que quadradinho é cortar reto em cima. Então vai lá, puxa a mecha com o dedo reto, reto, reto e reto e corta tudo. Então vai fazer mais ou menos isso daqui, ó. Eu venho, trago e aí puxo, 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 puxo e o cabelo vai ficar todo reto. O corte todo certinho. E aí depois eu venho na lateral e trabalho. Vamos, sei lá, passou um pente 2. Aí vai passar o pente 2. E aí passa. O cabelo fica curtinho. Legal? E o cabelo ficou curtinho. E aí, depois, desmancha essa parte da ferradura, puxa o cabelo todo pra cá e vai tirar aquelas pontinhas. Sobram algumas pontas. E o que o pessoal faz geralmente? Trabalha o pente corrido. E aí corta aquela pontinha para que deixe o cabelo bem encaixadinho, bem conectadinho. Legal? Esse é o processo. Agora, deixa eu te mostrar o que é conexão, para que tu entenda com profundidade e depois a gente vai voltar para essa parte aqui. O que é um cabelo conectado? Cara, um cabelo conectado é quando a gente não tem nenhuma ponta sobrando. Quando não tem nenhuma pontinha atrapalhando o meu cliente, quando ele está todo encaixadinho, não tem nada saindo do desenho do corte. Isso é um cabelo conectado. Mais tecnicamente, a gente poderia dizer que um cabelo conectado é aquele que respeita a estrutura. Como assim? Vamos lá. Digamos que esse corte aqui, ele é um corte com estrutura quadrada. Então eu vou vir, a estrutura eu defino na lateral, de acordo? Eu venho e trago uma estrutura quadrada, ou seja, ela retinha. Se eu tiver um cabelo onde ele ultrapassa a minha estrutura, eu vou ter uma ponta sobrando e eu vou ter um cabelo desconectado. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Esse respeita, esse respeita, esse respeita, esse respeita, esse respeita e esse respeita. Esse daqui não respeitou. A gente olha, bom, tem uma ponta, então eu tenho que tirar essa ponta. E aí eu vou trabalhar em cima dela. E aí eu venho, corto, 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 corto e corto até que ela entre dentro da estrutura. E aí eu vou ter esse cabelo exatamente assim. O que isso representa no corte? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou levantar todo esse cabelo aqui. Esse daqui, esse formato que eu desenhei, é como se eu estivesse penteando todo mundo para cá. Agora, eu vou pegar esses cabelos aqui, ó, e vou jogar eles para cima. Vou desenhar nesse outro lado para ficar mais fácil. Ou seja, eu vou levantar cada cabelo. Por exemplo, eu tenho esse cabelo aqui. Se eu levantasse ele, ele ficaria mais ou menos desse tamanho? Mais ou menos desse tamanho. Legal? E aí eu pego esse outro cabelo aqui e levanto ele também. E aí ele vem e fica desse tamanho. E o outro? E o outro? E o outro? Eu levantei todos eles. O que dá para perceber aqui? Dá para perceber que eles têm tamanhos diferentes. E é claro que eles têm tamanhos diferentes, porque olha só, esse meu cabelo aqui, ele partiu do meio. Então ele teve que andar até chegar na estrutura. Legal? Esse cabelo aqui, ele também teve que andar até chegar na estrutura. Porém, ele começou mais na frente. Então ele é menor. Isso faz com que o meu corte na parte de cima, ele seja sempre arredondado e nunca reto. Não entendi. Olha só.
Quando a gente corta reto aqui em cima, na hora que tu puxa esse cabelo aqui, ó, vamos lá, esse cabelo aqui, ele vai ter mais ou menos esse tamanho, legal? Esse cabelo aqui, ele vai ter mais ou menos esse tamanho aqui. E aí, eles estão fugindo, vou fazer em azul aqui, tá? Estão fugindo da nossa estrutura que a gente determinou na lateral. Tem essas pontinhas sobrando. O que que isso faz? Isso faz com que eu corte com o pente corrido e corte aqui também. Na hora que esse cabelo volta, ele volta muito menor, e vai acontecer com o restante. Então, no final das contas, eu estou cortando o reto lá em cima, passando o maior trabalho, para no final não adiantar absolutamente nada. Porque todo cabelo conectado, 100% dos cabelos do mundo, eles têm esse desenho. Porque para conectar, eu preciso respeitar a minha estrutura. E quando eu corto reto em cima, eu não converso com a lateral. E quando eu puxo para conversar com a lateral, eu tenho que tirar aquele excesso, porque tem uma ponta sobrando. Entendeu? Como é um processo muito complicado, e isso mata outra coisa. Por que que tu fez a divisão ferradura? Se no final das contas, tu vai ter que puxar esse cabelo para tirar o excesso. Não precisava nem ter feito a divisão ferradura. Esse processo é demorado, é confuso, te traz insegurança, te deixa mais lento, os teus cortes demoram demais. Legal, Felipe? Eu quero entender um pouquinho melhor. Eu vou te mostrar agora, na prática, como isso daqui é desenhado. Vamos lá. Bom, agora eu quero que vocês visualizem o que é um cabelo conectado. A gente já entendeu que o cabelo conectado ele precisa respeitar a estrutura. No caso aqui, uma estrutura quadrada. Legal? E a gente vai pegar uma mecha aqui para a gente entender se ele está conectado ou se ele não está. Olha só que interessante. Olha como o cabelo aqui ele está menor. Se eu vier e puxar com o dedo reto, olha só, puxei com o dedo reto. Olha o cabelo caindo aqui, ó. Caindo, 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 caindo e caindo. E claro que ele vai cair. E claro que ele tem que ficar menor. Porque esse cabelo aqui em cima, ó, ele chega até a minha estrutura. Ele vem daqui até a minha estrutura. Esse cabelo mais aqui pertinho, ó, ele já é menor. E aí, para ele ir para a estrutura, ele precisa andar menos. E a conexão é quando eu respeito a estrutura. Quando eu saio dela, no caso aqui eu tenho uma estrutura arredondada, olha só, olha a ponta sobrando. A quantidade de ponta que a gente tem aqui. E aí eu tenho um cabelo desconectado. Vamos lá. O que geralmente as pessoas fazem? Vamos representar. Vamos cortar reto? Vamos lá. A gente pega, veio e vamos dar o corte retinho aqui. E cortou retinho. Legal? E aí o que acontece? Bom, acho que isso já vai dar. E aí a gente vem, puxa e continua a ponta. Ah, Felipe, mas tu cortou só uma mecha. Vamos lá, vamos cortar todo mundo reto? Reto. Todo mundo reto. Bora lá. Como as escolas pedem. E aí vai acontecer exatamente como acontece aí no teu dia a dia. Aí aqui também vai cortar reto, não tem. Opa, tem uma pontinha. Vamos lá. Tem uma pontinha e tem uma pontinha. E aí o que acontece? Eu puxo para cá, continua sobrando. E aí o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que vir no pente corrido para tirar essa pontinha e conectar com a lateral. Ainda mais que a minha lateral, ela é arredondada. Eu tenho uma estrutura arredondada que consegue identificar, né? E aí tem menos cabelo. Puxo e vem tirando. E o pente corrido é algo que, cara, a gente não aprende no início, porque ele é difícil de trabalhar mesmo. E a gente não utiliza ele muito para fazer grandes conexões. Ó. Quanto que eu tive que tirar com o pente corrido. É realmente complicado trabalhar com pente corrido, tá? Por isso que a gente não aprende agora. A gente não corta um cabelo com pente corrido. Pente corrido, ele é só para fazer assim, ó. Uma pontinha, outra e fechou. Grandes quantidades assim, cara, é anos para aprender. Por isso que eu não posso depender do pente corrido para aprender a cortar cabelo. Existem outras técnicas muito mais fáceis que entregam isso que a gente está fazendo. Mas olha só, saiu aquela ponta. De acordo? E aí quando eu vou puxar, eu cortei tudo reto, não cortei? Cadê o corte reto? Cadê o corte reto? Ó. Acabou. Por que acabou? Dá para ver bem aí, ó. Olha só a inclinação que tem. Ó. Tá inclinado assim. Se eu fizer isso daqui, o cabelo ali embaixo, ó. Ele já começa a cair. Eu tenho só essa parte do meio reta. Só ela.
todo o restante já saiu. Por quê? Porque ele precisa respeitar a minha estrutura, e a minha estrutura está aqui. Se eu quisesse arredondar ainda mais, ficaria ainda menor. Então não tem escapatória. 100% dos cabelos conectados, eles são arredondados aqui em cima. Por quê? Porque ele começa maior e ele vai diminuindo. Por exemplo, a estrutura quadrada, né? Muita gente vai dizer que isso daqui é uma estrutura arredondada. Por quê? Porque a pessoa olha para cá, mas isso aqui é conexão. A estrutura é aqui, ó, lateral. Legal? Olha que demais. Dá para entender agora o que eu estava explicando aqui antes? Tem uma ponta sobrando, que foi o que a gente cortou, tirou. Ele obrigatoriamente vai ter que ter isso daqui. Isso daqui de cortar reto não existe. Se eu corto reto, eu tenho que tirar as pontas e depois ele fica em curvatura. Cara, ter esse tipo de consciência te leva para outro nível muito mais rápido. Isso acelera demais mesmo. Muito bacana. Legal? Então, ó, presta atenção, observa bem, sempre quando for cortar um cabelo, como isso sempre, 100% das vezes vai acontecer. Legal? Agora vamos para a parte da projeção. Vamos lá, quando a gente fala de projeção, é o topete mesmo, né? O quanto de destaque que eu quero dar para o meu topete. Então, quando a gente pega e a gente tem os tipos de projeções, a gente vai ter aqui, nesse caso, uma projeção em aclive, ó. Dá para ver que está levemente com um topete superior a essa parte de trás. Legal? Depois a gente teria a retinha linear ou declive se fosse aqui para baixo. A questão é que tem um ponto muito importante aqui, ó. Quando a gente vai cortar cabelo, é muito comum o pessoal vir cortar o cabelo utilizando os dedos como referência. É muito normal, por exemplo, eu gostaria de cortar 4 dedos na frente e 2 dedos atrás, com a intenção de fazer um aclive, né? Fazer com um topete. O que que acontece? Cara, o crânio, ele tem um caimento que é muito importante. Então deixa eu pegar a boneca para te mostrar como tu tens que levar isso em consideração. Olha só, essa outra boneca aqui vai ser mais fácil de visualizar. Observa como o crânio trabalha. Ele tem um ponto alto aqui e ele vai descendo. Quando a gente utiliza o dedo como referência, eu não estou criando um corte. Eu estou fazendo o corte de acordo com o meu crânio. Isso é claro? Deixa eu te mostrar, olha só. Por exemplo, 2 dedos aqui e 2 dedos aqui. Dá pra ver que o meu cabelo aqui, beleza, ele vai ter o tamanho de 2 dedos, mas ele chega somente até aqui, ó. Se a gente fizer 2 dedos, não vai dar linear, vai dar um declive. Por quê? Porque eu também tenho a curvatura do próprio crânio. Muitas vezes eu boto 4 dedos aqui e 2 dedos aqui com a ideia de, opa, vou ter um baita de um topete. E na verdade, ó, aqui, cara, bem certinho, né? Tá um pouquinho em declive. Mas dá para considerar um linear. Tá vendo que mesmo colocando 4 dedos, isso daqui não acontece? Porque quando a gente utiliza o crânio como referência, simplesmente vai mostrar os defeitos do crânio. Então, se o cliente tiver um lado mais alto do que o outro, o meu corte, quando eu uso 2 dedos, um lado vai estar mais alto do que o outro. Quando a gente corta para trabalhar com projeção, que são as mechas de projeção, a gente trabalha com mecha guia. Ou seja, eu corto um cabelo, defino a altura com o meu cliente, eu gostaria de tirar só um pouquinho, porque estou há 15 dias sem cortar só e estava bom da última vez o tamanho. Eu vou lá, corto, e esse meu tamanho aqui, ó, essa minha mecha, vai servir como referência para outra. Então eu puxo para ela, uso como referência, quando eu corto, eu sei que eu vou ter esse tamanho aqui. E eu vou puxando elas e trabalhando com as mechas. E aí eu construo linhas aqui em cima, sem me preocupar como o crânio é. O crânio, ele pode ser assim, ó. Não tô nem aí. Por quê? Porque eu não tô me apoiando no crânio. Eu tô construindo linhas em cima. Felipe, então é só vir com o dedo retinho aqui e cortando, que vai dar reto? Não. Porque tem um elemento que é extremamente importante em relação ao corte de cabelo na parte do topo para projeção, que é o deslocamento do cabelo. Vou te mostrar no quadro e tua mente vai explodir. Vamos lá. Vamos lá, só antes de começar, isso daqui é o que representa a projeção, tá? Aclive, linear e declive. Essa linha aqui é o que a gente estava mostrando, né? Na hora que eu mostrei na boneca, eu tenho o aclive, ou seja, linha aqui, né, acentuando, crescendo. Eu tenho a linear, é como se essa parte aqui minha fosse totalmente reta, olhando de lado. E declive é como se o meu topete ele fosse menor e essa parte de trás aqui ela fosse maior.
Então essa é a ideia aqui, né, da projeção, e nós vamos ter somente essas 3. Ah, Felipe, mas eu posso ter mais topete? Claro, eu posso deixar o aclive mais acentuado, menos acentuado, o linear não, que tem que manter, né? E o declive é a mesma coisa, eu posso deixar mais acentuado, né, com menos topete, ou com um pouquinho mais de topete, dá só uma pequena diferença, eu posso brincar com isso. E aí que entram as mechas de projeção. Quando a gente vai trabalhar com mecha de projeção, tem algo que, cara, isso daqui não tem como tu cortar cabelo sem tu entender isso, porque vai influenciar tudo, que é como o cabelo se movimenta. Quando eu vou utilizar mecha para que eu tenha precisão absoluta no meu corte de cabelo, eu preciso utilizar essas mechas entendendo isso. Ó, vamos lá. Quando eu venho e eu corto um cabelo, eu vou vir. Digamos que, sei lá, peguei o cabelo e cortei e ele ficou mais ou menos desse tamanho aqui. Legal? Definimos com o cliente. E aí eu cortei, digamos que seja um fiozinho de cabelo. E aí eu vou utilizar as outras mechas como referência aqui, para essa referência, para cortar para que todo mundo realmente tenha um corte ou aclive, ou linear, ou em declive. Então eu vou pegar essa mecha aqui da frente, e aí eu venho e levo essa mecha para isso daqui. Venho e corto. Pá, cortei. E aí eu vou pegar uma mecha lá da frente, também levando até lá. Pá, e corto. Aí eu vou pegar a mecha lá na frente do topete, levando até lá. O que que isso faz? Quando eu desloco um cabelo do ponto natural dele e levo até uma linha de corte, quando ele volta maior. Então vamos exagerar? Olha só, esse daqui eu trouxe pra cá. Se eu trouxesse ele reto, ele seria mais ou menos nessa altura aqui, ó. E aí eu teria esse daqui, mais ou menos nesse tamanho, esse daqui, mais ou menos nesse tamanho. E aí olha só o que o cabelo fez. Essa projeção. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que sempre que eu junto algum tipo de mecha, essas mechas têm deslocamento. E eu tenho que considerar esse deslocamento. Se eu não considero esse deslocamento, isso vai fazer com que eu não entenda o que está acontecendo. Então sempre que tu vais cortar e tu queres trabalhar em aclive, tu traz a mecha para trás e ela vai dar a projeção. Isso daqui a gente chama de mecha fixa. Existem outros tipos de mecha. Essa daqui vai te dar um grande aclive. E tu poderia, por exemplo, simplesmente trazer todo mundo para cá, para esse ponto e cortar de uma vez só. Por isso que é importante eu dominar como pegar a mecha da maneira correta, como trabalhar ela. Isso vai te dar muita clareza. Sempre digo, tem que ter consciência do que está fazendo. Se eu estou puxando uma mecha e eu nem me questiono como esse cabelo está mexendo, como ele está trabalhando, eu não estou entendendo de fato o que está acontecendo. Eu posso até conseguir construir um corte bonito, um ou outro, deixar ele legal. Mas quando vem cortes diferentes, quando eu tenho que construir algo que é muito para o cliente, aquele corte para mostrar que tu é a referência aí na tua região, se eu não entendo desse balanço, eu não consigo construir cortes com individualidade. E a individualidade é o segredo do sucesso na barbearia. Porque quanto mais individualidade, mais corte, o corte é para aquele cliente, sabe? O cliente corta, ele olha, caramba, esse é o meu corte. E conseguir construir esse corte específico para cada cliente tem um poder inacreditável. Isso faz com que tu consiga aumentar o valor do corte, porque ninguém vai conseguir fazer o que tu faz. E isso passa muito por entendimento da parte de projeção e para trabalhar com mechas. É extremamente importante. Legal? Vou mostrar agora para ti um resumo de tudo que a gente aprendeu agora, para que tu consiga visualizar e entender que tipo de corte que eu tenho, que estrutura que eu tenho, para facilitar o jogo aqui para ti. Legal? Vamos lá. Vamos lá, a gente vai fazer um exercício agora para que tu consiga identificar o que é estrutura, o que é conexão, o que é projeção em qualquer cabelo. Tipo, tu estás andando na rua, viu um corte de cabelo, tu consegue dizer como ele foi cortado. Olha, essa é a estrutura, essa é a projeção e essa é a conexão. Legal? E cara, vale lembrar que cada uma tem uma posição. Então a gente sempre começa pela lateral, ou seja, pela estrutura. Primeira coisa, o cliente sentou, a gente vai cortar, a gente define a estrutura. A gente olhou para alguém na rua que está com o cabelo cortado, a gente define a estrutura primeiro. E é na lateral. Esse cabelo aqui, qual é a estrutura? Vamos lá? É uma estrutura quadrada. Depois, a gente vai determinar se esse cabelo é conectado ou desconectado. E aí eu vou trazer ele para cá e a gente vê. Tem alguma pontinha sobrando? Opa!
tem uma pontinha sobrando aqui. Então ele está levemente desconectado. Legal? Tranquilo? Aí a gente vai ver a parte da projeção. E a parte da projeção a gente olha lateralmente. E ele está em aclive. Ponto final. Esse cabelo aqui eu determinei que estrutura quadrada, conectado com a leve desconexão aqui na frente, tem uma pontinha de nada, e a projeção em aclive. E a gente vai para o outro lado para ver a diferença. Vamos lá. Tu consegue identificar que estrutura que nós temos aqui? Tem que olhar para o lugar certo, hein? Uma estrutura arredondada. Esse cabelo é conectado ou é desconectado? Aí eu trago. Olha a diferença. Aqui ele tem bastante desconexão, até na parte de trás. Então ele está totalmente desconectado. Legal? E a projeção também em aclive. E a gente consegue determinar que aqui eu tenho uma estrutura arredondada, desconectado nessa parte da aresta e em aclive. E ponto. É só isso que tu precisa determinar. Não tem mais nada, não tem nem aonde, analisar, porque a gente analisou tudo. Lateral, aresta e topo. Treina, cara. Tá andando na rua? Fica olhando, não tem problema não. Olha no cabelo, olha no desconhecido, já começa a fazer essa percepção, porque isso vai te tornar um barbeiro, uma barbeira muito melhor e vai te dar uma grande noção de corte de cabelo. Agora presta atenção no que os 3 pilares do corte pode fazer pra ti, que não tem tempo de estudar, não tem grana e não consegue largar o emprego e viver só de barbearia. Eu vou te traçar uma estratégia aqui fundamental. Primeira coisa, tu já sabe que tu não precisa estudar nada mais além do que os 3 pilares. Eles definem tudo sobre corte. Então, eu não preciso que tu estude 3, 4, 5 horas por dia. Não tem necessidade. De 30 minutos a 1 hora já é o suficiente. E fechou. Tu precisa de um modelo por dia. E ponto final. Outro detalhe muito importante. As pessoas quando vão começar a aprender a cortar cabelo, elas acham que, eu preciso viver de barbearia, preciso ter a minha barbearia. Como é que eu faço para largar meu emprego e começar a fazer isso? Cara, tu não pode largar o teu emprego. A gente não queima a ponte dessa maneira. A gente não larga tudo e investe tudo na barbearia, no corte de cabelo. A gente faz um processo. Então, para ti que está trabalhando, tu vais atender à noite e atender durante o final de semana. E olha que legal. Primeiro, tu vais fazer de graça. Totalmente de graça. Por quê? Porque tu queres ter modelos. Tu queres estar junto com eles, tu queres praticar. Isso é fundamental. E aí eu vou te fazer outra pergunta. Alguma vez tu já foi cortar o teu cabelo e a pessoa que cortou dominava os 3 pilares, conseguia trazer isso extremamente bem definido e conseguia trazer um corte de individualidade para ti? Tenho certeza que não. Então, cara, se tu aplicar muito bem os 3 pilares, as pessoas vão cortar o cabelo contigo e elas vão se sentir incomodadas em não pagar. É muito comum tu oferecer de graça e no final elas irem lá e te pagarem. Então tu vais começar de graça e aí com o tempo, pelo excelente trabalho que tu vais fazer, tu vais começar a cobrar. E isso vai servir como uma renda extra para ti. E essa renda extra tu não vais usar. Essa renda extra tu vais usar para comprar materiais e essa renda extra tu vais usar para montar a barbearia. Porque esse início, esses treinos, esses primeiros cortes, tu não vais fazer numa barbearia. Tu vais fazer na tua casa, com 0 investimento. Pega uma cadeira, bota em algum lugar aí da tua casa, uma mesinha, alguma coisa para apoiar os materiais, começa a cortar o cabelo com o que tu tens, aplicando esses 3 pilares. Tu começa a ganhar o teu dinheirinho, guarda esse dinheiro, melhora os teus materiais. Depois que tu melhorar os teus materiais, tu começa a comprar uma cadeira, compra o espelho e começa a juntar esse dinheiro para montar o teu espaço. Eu tenho um aluno, cara, que fez isso com maestria e eu quero que tu ouça o que ele fez para ele conseguir, tu vai ficar de cara e copia exatamente o que ele fez. Olha só. E foi em janeiro de 2020 que realmente eu comecei a divulgar a barbearia, mas na minha casa. E eu trabalhei esse ano de 2020 todo no apartamento.
E o interessante é que mesmo com essa dificuldade, porque eu moro mais ou menos a uns 2 quilômetros do centro da cidade, né? O meu bairro fica é um condomínio fechado, então as pessoas têm que fazer cadastro na portaria, têm que chegar aqui no 2º andar e assim por diante. Mesmo com essa dificuldade de acessibilidade, eu consegui vários clientes. Eu estou aqui basicamente a 900 metros do centro da cidade, então o cliente tem que fazer esse acesso, né? Ele tem que seguir esse caminho. Aí o cliente chegando aqui na portaria, se for a primeira vez, ele tem que fazer um cadastro. Então ele tem que descer essa rampa aqui. Aí ele vai ter que seguir aqui nesse corredor. Aqui eles vão entrar, a primeira porta. Então tem essa facilidade também. E agora começa. Eu tô aqui no térreo, tô indo pro 1º andar. Estamos chegando aqui, o último jogo de escadas. Estamos no 2º andar. E o meu apartamento é esse aqui, 1, 2, 3, eu até brinco com os clientes, que não é longe não, é só contar 1, 2, 3 que eles já estão aqui no meu apartamento. Então nesse 1 ano eu fui juntando dinheiro, fui assim melhorando minha parte de equipamentos, bancada, e fui juntando dinheiro, e agora nesse começo de ano, no dia 15 de janeiro, eu abri a barbearia no centro da cidade. Então hoje eu faço uma coisa que eu gosto muito, então hoje é o meu negócio, eu criei, eu estudei para isso, e ele está crescendo, todo dia ele melhora, a gente vê o crescimento, né? E graças às técnicas do Felipe. Muitas pessoas que aprendem essa técnica, depois de anos já trabalhando como barbeiro, vão à procura de outras técnicas, porque eles querem continuar estudando, se desenvolvendo, mas quando se deparam com outras formas de cortar cabelo, elas percebem que o método dos 3 pilares é o mais simples, mais rápido, mais completo e mais eficiente que elas já aprenderam. E esse não é um método que vai exigir que você estude o dia inteiro, durante meses, para chegar no nível alto e realmente cortar bem. Não, cara. Com um estudo simples e bem direcionado, com método e técnica, você consegue ter um resultado excelente em apenas 30 dias. É comum que muitas pessoas, quando conhecem essa metodologia inovadora e rápida de aprender, entrem em contato comigo e com a minha equipe, perguntando sobre o meu curso e como ele funciona. E eu realmente tenho um curso, onde eu mostro na prática como todo esse método funciona. Um curso organizado e com acompanhamento para garantir que no final de 30 dias você realmente consiga aprender a cortar cabelo. Mas esse não é o momento para eu falar dele ainda. Nesse momento, eu quero que você entenda que aprender a cortar cabelo mais rápido significa mudança na sua vida o mais rápido possível. Significa ter segurança para trabalhar como barbeiro ou barbeira. Significa ter mais clientes, mesmo começando do zero, e talvez, se você fizer tudo certinho, você pode aprender muito mais rápido que o método tradicional e logo nos primeiros 30 dias trabalhando conseguir ganhar R$4.000 por mês, exatamente como o Felipe Jumpen fez. Meu nome é Felipe Jumpen, eu moro aqui em São Paulo, aqui na região da Zona Sul, e antes eu trabalhava como designer gráfico, né? Tinha feito uns cursos e tal, aprendi a mexer no Photoshop, CorelDRAW, aí arrumei trabalho numa gráfica aqui perto de casa. Aí trabalhando lá, durante o dia a dia eu fui vendo que não era muito bem o que eu queria, porque lá tinha que usar uniforme, não podia usar bandana, camisa de time não podia usar, aí eu me sentia meio desconfortável, sabe? Aí foi aí que eu comecei a desanimar um pouco para essa área de designer aí, que eu queria ser designer gráfico, mas aos poucos eu fui desanimando. Lá eu trabalhava pra caramba, bem mais que eu, quando eu entrei lá 1 mês, 2 meses, eu trabalhava pra caramba e os caras que estavam 1, 2, 3 anos lá ganhavam bem mais. Aí eu ficava vendo aquilo e me irritava, porque eu dava maior esforço e o salário era o mesmo. Aí eu falava, mano, eu quero alguma coisa que seja equivalente, quanto mais eu ganhar, mais eu vou receber. Aí eu ficava com ensinamento, só que até então eu não tinha nada em mente, outra profissão. Aí nesse tempo que eu tava meio desanimado, sem saber, o que eu queria pro futuro e tal, né? Aí um dia eu visitei um amigo, até nessa barbearia que eu tô trabalhando hoje, né? Eu visitei ele e eu vi que os caras, trabalhavam com a roupa que queria, bem mais à vontade, controlando o horário. Recebia, eu perguntei como ele recebia e tal, eu falei, caraca, que da hora, então quanto mais você corta, mais você recebe, né? Aí eu fui juntando os pontos, aí eu falei, pô, de repente é da hora, porque eu já cortava o cabelo do meu irmão em casa na brincadeira, né? Aí eu falei, por que eu não tento ser barbeiro, né? Aí beleza, eu peguei, quando eu fui mandado embora da gráfica lá, né? Eu falei, pô, vou tentar ser barbeiro, né? Aí eu entrei no curso aqui perto de casa, só que, pô, mó desânimo,
Chegava lá, os caras não ensinavam nada, era tudo, vai fazendo aí que você vai aprender, vai fazendo aí. Aí no primeiro mês eu falei, puta, não tá dando certo não consegui acertar um corte, não tava fluindo, né? Acabei até desistindo do curso, né? Falei, mano, tranca aí, eu devolvo a grana que eu não quero mais. Aí beleza, eu saí, mas ainda cortava o cabelo do pessoal lá em casa, pessoal que morava no prédio, na rua, pá. Aí eu falei, mano, eu vou tentar ver pela internet. Porque na primeira vez eu não quis ver na internet, tipo, no curso. Eu pensava que tinha que seguir a filosofia da escola, pá. Aí beleza, vendo os vídeos, né? Aí foi aí que eu achei os vídeos do Felipe Caetano. Aí assistindo, eu comecei a entender um pouco como que pegava a mecha, passava a máquina, essas coisas. Aí, eu vi que tava dando certo. Eu comecei a acertar mais os cortes, tipo, entender o que eu tava fazendo. Aí eu falei, pô, se eu tô aprendendo aqui num curso no YouTube, aí eu vi que ele vendia o curso. Eu falei, se eu comprar um curso pago, acho que eu vou aprender mais ainda, né? Aí eu tinha um dinheiro, eu falei, vou comprar um curso, né? Aí foi aí que eu comecei. Aí com as técnicas do curso online, né? Eu falei, vou tentar de novo. Aí, tipo, eu entrei num presencial, aí eu tava fazendo esse presencial que os caras não ensinavam nada de novo, só que aí eu tinha as técnicas que eu via no online. Aí eu fui mesclando, né? Aí eu lembro que começou a dar certo. Falei, pô, mano, acho que tô começando a acertar os cortes, tô ficando mais rápido, pá. Tinha até aluno que pedia ajuda, professor que olhava e falava, onde é que você aprendeu isso? Aí eu falei, não, tô estudando um pouquinho aí. Aí eu lembro que logo no primeiro mês, assim, tipo, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, siga aqui quanto que eu ganhei. Não, você tá zoando, você tá zoando. Eu falei, 4 mil, mãe, eu tô rico. E ela, caramba. Aí, mano, eu falei, mano, caramba, nunca imaginei ganhar, tipo, tão rápido. Eu pensei que ia levar, sei lá, 1 ano, 2 anos pra chegar perto disso aí. Aí eu lembro que o segundo mês já foi um pouquinho mais fraco, né? Acho que deu menos de 4 mil. Mas no último mês, que foi terceiro mês, né, que foi dezembro, eu falei, mano, agora estourei. Mais de 5 mil, acho que foi 5, não lembro, foi quase 5,5. Eu falei, mano, você é louco, eu tô rico. Essa é a profissão. O Felipe, com essa história incrível, é um dos meus alunos que vem aplicando esse método desde 2020. E é esse curso que o Felipe Jumpen fez que eu vou abrir vaga nessa segunda-feira. Mas eu te explico melhor como o curso funciona, para quem ele serve e como você pode fazer para garantir uma das poucas vagas que eu vou abrir na terceira aula dessa semana, que vai ao ar na quinta-feira. Mas agora, se prepara que a gente está só no começo disso tudo. Agora eu vou te ensinar como você tem que estudar para conseguir esses resultados, através de um plano de estudo que eu mesmo criei para você. Além disso, eu quero te apresentar um quarto elemento, a estrutura de caimento, que é o que tem de mais novo em toda a minha técnica. Você vai saber como juntar os 3 pilares com esse quarto elemento e aplicar na prática nos seus cortes. Você vai entender o que tem que aplicar primeiro, o que realmente importa para você conseguir colocar em prática logo e evoluir nos seus cortes. Mas sem enrolação, dando nome para tudo, para facilitar a tua vida. Dominando os 3 pilares do corte, o quarto elemento e seguindo o plano de estudos que eu vou te entregar, você consegue cortar qualquer cabelo num prazo de tempo muito, mas muito mais curto do que nos outros tipos de ensino que tem por aí. E agora é o seguinte, aqui embaixo tem um botão para você acessar a nossa comunidade. Se você ainda não entrou lá, clica lá para tirar suas dúvidas, comentar e para eu poder te ajudar e interagir melhor com você. Então corre lá e deixa a tua publicação, teu comentário e tira as tuas dúvidas. O que eu quero aqui é que você aprenda da melhor forma e com o máximo de detalhes possível. Eu quero fazer tudo o que tiver ao meu alcance para te ajudar a ter os melhores resultados para cortar cabelo em 30 dias. Então, clica lá que eu tô te esperando na comunidade. E cara, te mantém focado, vem com tudo, aproveita cada segundo e lembra, se tu queres aprender mesmo, assiste de novo e bota tudo em prática e aproveita a comunidade para tu interagir com outras pessoas, para ajudar outras pessoas se tu entendeu muito bem sobre a técnica e para tirar tuas dúvidas. Fechado? Um grande abraço e até a próxima aula!